As corujas capturam a imaginação humana como criaturas lunares e solitárias, mas não há como negar que existe uma certa mágica, porém pouca emoção por trás de seu olhar frio. Símbolo de sabedoria e com uma feição que mais se parece à de uma senhora rabugenta, as corujas são de fato bem exigentes em relação a quem elas mostram seu lado emocional. Gigi, uma bela e grande coruja de chifres que foi salva por um humano, é uma boa exceção a essa regra. O momento em que elas se reencontraram com seu salvador deixou muitas pessoas emocionadas, e fez mais de uma pessoa não resistir e derramar boas lágrimas. Gigi chegou com um enorme traumatismo craniano na selva de um instituto no Mississippi. Pelo que os biólogos presumiram, muito provavelmente, ela foi atropelada por um carro e acabou sendo abandonada na estrada, assustada e confusa, além de ferida. Felizmente, o destino fez um homem especial cruzar seu caminho, e esse seu socorrista foi um sujeito conhecido simplesmente como Encantador de Pássaros. Ele a levou imediatamente para a fundação de resgate e foi preciso muito trabalho para que Gigi se recuperasse. Nice do Buisson, a fundadora do local de resgate, disse que esta foi uma das condições mais críticas com que eles lidaram até agora, dizendo que era um milagre que a ave tenha sobrevivido naquelas condições. No entanto, depois de receber um tratamento mais intensivo e todos os cuidados adequados, a coruja Gigi se recuperou por completo e deu muitos sinais de que ficariam bem se fosse solta novamente na natureza. Mas se não fosse por aquele homem em particular, a coruja certamente não estaria viva hoje. E você deve estar se perguntando quem é este homem misterioso. Trata-se de Douglas Pojek, também conhecido como Sussurrador de Pássaros ou simplesmente Doug. Doug já tinha resgatado muitas outras aves da morte certa durante sua vida. As pessoas que trabalham no Instituto de Resgate dizem que ninguém além dele consegue formar esse tipo de conexão com as aves, ainda mais as solitárias corujas como o Gigi, que normalmente são aves bem reservadas e desconfiadas. Só que você verá agora mesmo os motivos que fazem Doug ter o apelido de Encantador de Pássaros e também ser conhecido por salvar tantas aves ao longo do tempo, especialmente a história do resgate de Gigi, que foi a que o tornou famoso. O homem realmente tem um dom especial. Depois que Gigi começou a se sentir melhor no instituto, seu socorrista decidiu ir fazer uma visita. Todos os que estavam presentes praticamente não acreditaram como a ave reagiu quando ela ouviu a voz de Doug. Esta foto foi tirada após Doug ter ido visitar sua família no estado americano do Michigan. Ao retornar ao instituto, todos diziam que Gigi era o membro mais feliz da família das aves resgatadas. Mas quando ela viu Doug se aproximar, a reação foi simplesmente essa. E por que essa imagem é tão especial? A questão é que, quando uma coruja encosta a própria cabeça contra a sua, você sabe que ela está se entregando completamente à pessoa. Essa é a representação mais intensa de amor que uma coruja pode fazer, pois significa que ela tem plena confiança em quem recebe o carinho. E quando Doug, o Encantador de Pássaros, a pegou, esse momento incrível aconteceu quase que instantaneamente, como se a coruja Gigi o conhecesse por muitos e muitos anos. Formar uma conexão com qualquer animal é especial, mas isso é ainda mais verdadeiro com os animais tímidos e desconfiados, como é o caso desta majestosa ave. Ainda mais que ela tinha todos os motivos para não confiar em um humano depois de ser atropelada e abandonada. Só que, quando ela viu Doug, inicialmente ela começou a dançar e depois abriu as asas para abraçar seu salvador, fazendo brotar lágrimas aos olhos de todos na sala. E então ficou claro que o pássaro se lembrava do homem que a resgatou. E depois que ela se acalmou de tanta emoção, Gigi apenas apoiou e descansou sua pequena cabeça no ombro do homem. O momento foi verdadeiramente emocionante, e Doug estava feliz por ver que aquele lindo pássaro está a salvo e curado. Mas isso não é tudo. Após alguns minutos, ficou claro que o pássaro estava se sentindo seguro nos braços do homem, pois ela não o largava e nem se desgrudava dele. Toda aquela reação era muito comovente. Doug ficou feliz em vê-la indo tão bem em sua recuperação, e por isso ele mesmo começou a planejar sua soltura de volta à natureza. O que aconteceu em seguida é incrível. Há uma boa razão pela qual as corujas normalmente não confiam nas pessoas. Assim como outras aves de grande porte, elas são frequentemente presas fáceis e muito procuradas pelos caçadores. Um mecanismo de defesa evolutivo ainda está profundamente enraizado em sua biologia. Mas a relação entre Doug e Gigi mostra o poder do espírito de amizade entre animais e humanos para superar todas as adversidades. Após semanas de reabilitação, Gigi foi finalmente capaz de voltar à natureza. Foi Doug quem fez a maior parte do trabalho, mas também outros membros do Instituto de Resgate se juntaram a ele para essa importante tarefa. Todos sabiam da importância de colocar Gigi de volta ao seu habitat natural,
mas o que deixava cada um dos membros maravilhado com a relação que ela havia criado com Doug são alguns fatos muito peculiares que fazem as grandes corujas com chifres, normalmente, possuírem um comportamento completamente diferente ao de Gigi. Para entender melhor o espanto que a reação de Gigi causou nas pessoas, vamos a alguns fatos sobre sua espécie. As grandes corujas de chifre não costumam serem criaturas pacíficas, e seu comportamento normalmente é bastante agressivo. Além disso, essas corujas são caçadoras muito espertas, e acabam sendo um grande pesadelo para os animais menores. Elas comem ratos, insetos e até mesmo animais assustadores como serpentes bastante perigosas. Acredite ou não, as grandes corujas são um inimigo mortal das cobras. Elas geralmente evitam cobras venenosas, mas seus ataques de cima podem ser tão mortais e imprevisíveis para cobras de todo tipo de força e tamanho, e estes confrontos geralmente acontecem no inverno quando as cobras estão famintas e menos capazes de fugirem do ataque. Mas as grandes corujas com chifres não estão no topo da cadeia alimentar. Elas têm um inimigo muito poderoso. Embora a coruja de chifre tenha uma velocidade impressionante e garras mortíferas, ela ainda não é forte o suficiente para enfrentar uma águia careca em seu auge. Veja nesse exemplo onde estes dois exemplares estão lutando pelo terreno de caça e a coruja do chifre cai em retirada. Por sorte, ele tem uma dama para curar suas feridas. Durante a época de acasalamento, as corujas se unem e criam ninhos a fim de criar descendência. Devido à sua cor, pode ser difícil identificá-las, mesmo durante o dia. As corujas são aves inteligentes, razão pela qual foram usadas em bandeiras e moedas nos tempos antigos. Atena, a deusa da sabedoria da Grécia Antiga, também era exibida como uma coruja. Outra coisa muito interessante é que elas usam uma gama de vocalizações profundas para atrair as fêmeas para seu território. Apesar de serem uma das espécies mais inteligentes de corujas, as grandes corujas de chifre podem ser difíceis de treinar. Leva meses para que elas obedeçam a comandos simples porque são criaturas selvagens que desfrutam de sua solidão e não vivem em grupos. Toda essa resistência em ser domada e instinto selvagem só torna a realização de Doug ainda maior. Ele conseguiu civilizar uma grande coruja graças à sua compaixão, pela qual Gigi estará sempre agradecido. Essa história nos mostra como até mesmo os animais mais agressivos e solitários podem compreender e retribuírem o carinho que recebem. Doug poderia muito bem ter passado direto com seu carro assim como fez o homem que a atropelou, mas ele escolheu resgatá-la mesmo não sendo responsável, e assim ganhou uma amiga de gratidão eterna. Se você gostou dessa incrível história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!